Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Eu sempre brinco, eu falo, não esqueça essa oração não. Não passam vergonha de jeito nenhum. Até porque pastor Lula, gente, aqui é pastor Lula ou pastor Valdemir? Ah, você já ia falar de repente para você Valdemir, mas para mim que sou íntimo é pastor Lula. Viu? Está ali minha missionária Analice. Meu Deus, me traz tantas recordações, irmãos, quando eu venho de repente a este lugar e encontro este homem de Deus, essa mulher de Deus, encontro aqui Marlene, que nos comunicou sobre esse convite, e eu fico muito feliz. E eu estou recordando quando o Lula fala aí, eu não sou dessa época não, viu? Anos 80, anos 90, mas era uma época muito boa, estou brincando. Era a época que nós evangelizávamos, era a época que nós pregávamos, era a época que a gente fazia missões e até hoje fazemos. E eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia diz que as palavras que você fala, elas têm o poder. Vou repetir, as palavras que você diz pregando o Evangelho, elas têm poder para transformar a vida de muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas, às vezes, pastor, nos ouvem, mas às vezes leva o caso na brincadeira. O pastor bem colocou aqui, nós estamos passando momentos difíceis. Na nossa geração, nunca passamos momentos tão difíceis como estamos passando agora. Nunca. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel de levar até o final. Eu tenho certeza que vai cumprir na sua e na minha vida aquela palavra que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. No livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 10. Aleluia. Romanos, capítulo de número 10. O versículo que estaremos lendo é o versículo 13 e 15. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo de número 13 e 15. Todos acharam? Diga amém quem achou. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus, o mundo aqui é rápido de Bíblia. A inerrante e infalível palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como não ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Pode guardar a tua Bíblia um pouquinho. Não vamos mais orar porque o nosso pastor já orou. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: culto de missões, pastor, está raro. Culto de missões está raro. Às vezes, quando se fala de pregar em missões, você fica até um pouco preocupado. E vou lhe dizer por que fica preocupado. Não é porque não tem muita coisa para se falar sobre missões. Não é porque Deus não entrega uma palavra sobre missões. É porque, por incrível que pareça, pastor, muitos pregadores hoje estão preocupados em pregar uma mensagem que venha agradar a igreja, venha agradar ao público, venha
repente você vai ouvir o pregador dizer assim: Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai acontecer isso, você vai ter aquilo, você vai ser aquilo outro. No culto de missões, dificilmente você vai ter promessas dizendo que você vai enriquecer, que a sua empresa vai ficar legal, ou que você vai conseguir todos os teus planos e todos os teus sonhos. No culto de missões, você vai ouvir aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E a pregação do Evangelho não é uma pregação que agrada ao público. Quando eu falo, não é a igreja, eu falo é as pessoas que de repente estão lá fora. Porque você precisa dizer às pessoas: você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender, você precisa deixar esses maus caminhos e voltar-se para Jesus. E caso você se arrependa, Ele estará disposto a perdoar os seus pecados. Dificilmente essa mensagem vai agradar as pessoas lá de fora. Dificilmente as pessoas vão querer ouvir essa palavra lá fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, e é o título da mensagem dessa noite: e agora, o que eu faço? Dá uma olhadinha pro teu irmão aí. Pergunta para ele assim: e agora, o que é que eu faço? O pastor bem colocou aqui, gente, a gente está num momento difícil, muito difícil. A pandemia chegou, infelizmente alcançou a todos. Da mesma forma que a Bíblia fala que o sol, ele vem sobre os maus e sobre os bons, infelizmente a pandemia também veio sobre os ímpios e também sobre os servos de Deus. A nossa vantagem como servo de Deus é o que aconteceu na vida do pastor Lázaro, que foi recolhido e hoje está na presença do Senhor. Então a diferença das pessoas que estão sendo alcançadas por essa pandemia é isso: uns infelizmente partem, só Deus sabe para onde, mas muitos partem para morar com o seu Senhor na glória. Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, que eu e você temos uma responsabilidade. Eu e você temos uma missão, e a nossa missão é exatamente expressar o amor de Deus. A essência de Deus, ela é o amor. E precisamos entender que missões não é uma estratégia. Missões é um relacionamento amoroso que a gente tem para com aqueles que de repente não são os nossos parentes, não são de repente os nossos amigos, não são de repente os nossos colegas de trabalho, mas às vezes é até alguém que nos odeia ou nos detesta. Mas precisamos entender, amados, que a palavra precisa ser pregada a tempo e fora de tempo a todos. Missões não é um programa, missões não é um planejamento para se arrecadar mais pessoas para a igreja, para encher os nossos templos. Missões servem, na realidade, para manifestar a glória de Deus. Eu não preciso, eu tenho 2 amigos aqui, eu não preciso dizer nada para agradá-los, mas eu vou te dizer uma coisa que eu senti nessa noite, nessa cadeira ali. Quando eu cheguei a este lugar, que eu ocupei aquele lugar, irmãos, eu senti a glória de Deus de uma forma tão grande que poucas vezes eu senti. Quem é, pastor, aqui o líder da intercessão? Ou não tem exatamente? São os obreiros de forma geral? Eu estou desconfiado que aqui tem um
grupo de intercessão muito grande. E eu estou desconfiado que aqui tem um povo que gosta de orar. Eu estou desconfiado que aqui tem um povo que bota o seu joelho no chão e clama para que a glória de Deus seja manifesta na igreja. Porque não é possível eu entrar e sentar naquele lugar sem ainda não ter cantado louvor, sem ainda ter orado. Eu já senti a presença como eu senti naquele lugar. Nós temos a missão, igreja, de manifestar a glória de Deus. Não estamos buscando adeptos para a nossa religião. Não estamos querendo ser a maior e a mais importante igreja da cidade. Nem estamos à procura do poder ou do prestígio. Nós queremos obedecer a palavra de Deus, que diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade. De repente você pensa assim: não, a responsabilidade é do pastor, é da pastora, é dos diáconos. Não, a responsabilidade é minha e é sua. Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade Deus vai requerer de nós. Lembra que eu falei para você? Você não está num culto hoje que você vai receber promessas. Você não está num culto que você vai ouvir assim: Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas você está num culto que vai haver perguntas. Deus quer perguntar a mim e a você nesta noite: o que você tem feito na igreja? O que você tem feito? Ah, irmão Antônio, mas eu já dou dízimo e oferta. Muito bem, continue assim, continue dizimando, continue ofertando. Haja visto que isso é para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Mas eu estou falando em relação ao trabalho. Eu estou falando em relação à oração. Eu estou falando em relação a atividades. O que você tem feito e quais os resultados daquilo que você tem feito. Como eu falei, missões não é um programa de atividades para engrandecer a igreja ou para tornar a igreja famosa. Mas missões é algo que está no coração de Deus. Eu vou falar alguns dados aqui que estão me deixando um pouco preocupados. Se preocupa não, que eu não vou falar dos dados do coronavírus não. A Globo só fala coronavírus, né? Ou é coronavírus ou Bolsonaro, mas deixa a Globo para lá. Mas eu quero citar algumas coisas que têm acontecido ultimamente na terra. Mas antes de citar essas coisas, eu quero exatamente dizer a você que nós precisamos fazer algo dentro da nossa própria igreja. Eu preciso compreender a existência da igreja. Para que a igreja existe? É para que as pessoas venham, cantam, oram e voltam para as suas casas. A igreja precisa entender que nós precisamos assumir a responsabilidade que Ele colocou nos nossos ombros. Um dos homens que mais pregou o Evangelho, ele falou assim: mas ai de mim se eu não pregar. Eu não estou falando de missões transculturais. Eu não estou falando de você sair para um outro país, para a África, para o Egito, para o Paquistão, não. Eu estou falando de que eu e você temos a missão de fazer aqui. Nós temos a missão de fazer missões na nossa casa. Nós temos a responsabilidade de fazer missões no nosso bairro. Nós temos a responsabilidade de fazer missões na nossa cidade. Nós temos responsabilidade de fazer missões no nosso país. Volto a dizer, de repente você não vai se agradar da mensagem de hoje.
Mas o Senhor me manda neste lugar perguntar a você: você falou de Jesus hoje? Para quantas pessoas? Você falou de Jesus ontem ou essa semana? Para quantas pessoas? Para uma? Para duas? Para 10? Eu não sei. Eu não estou aqui para julgar você, mas o Espírito Santo tem perguntado a você nessa noite: qual é a tua responsabilidade de missões? A suprema tarefa da igreja é evangelizar o mundo. Quem falou isso foi um dos pais de missões chamado Oswald Smith. Eu vou repetir o que Oswald Smith falou: a suprema tarefa da igreja é evangelizar o mundo. Talvez você ache que essa responsabilidade é do pastor, é da missionária, é do missionário. Não, essa responsabilidade é minha e é sua. E talvez você diga: irmão, estou em casa, eu não sei falar, eu não sei pregar. Oh, irmão, não fale isso não, porque o Salmo 23 vai te condenar. O Salmo 23, o versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sai e fale. João 3,16 vai condenar você, porque quem não souber João 3,16, meu Deus do céu, eu cheguei a assanhar meu cabelo, que eu não tenho mais. Cheguei a assanhar o meu cabelo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devíamos ter muito mais versículos decorados, mas você tendo João 3,16, você vai estar cumprindo aí fora a responsabilidade. Nós não podemos, ouça isso que eu vou te dizer, perder a oportunidade. Eu não queria falar não, mas o mal de coronavírus falta a gente falar. São mais de 200 mil pessoas. 270 já foi para 270, Jesus. Mais de 270 mil pessoas que morreram com essa praga. A pergunta é: dessas mais de 270 mil pessoas, quantos ouviram falar de Jesus? Como eu falei para os irmãos, eu não venho aqui falar de dados, mas eu quero citar o que o missionário ele citou. A situação missionária atual não é das melhores. Sabe por quê? Porque alguns dados dizem que 258 tribos indígenas brasileiras, apenas 34 só possuem lá o Novo Testamento em sua língua. Isto é, 136 não tem na Bíblia traduzida e 118 não possuem missionários. Existe 8% da força missionária mundial. Existe, pasme, 100 milhões de crianças vivendo nas ruas, e para cada 5 nascidos, 2 são abortadas. Isto é, 40% sofrem o aborto. Existem 19 milhões de refugiados por causa das guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas. Existem 520 milhões de favelados em condições subhumanas. Existem 2,3 bilhões de pessoas não alcançadas. No mundo existe 8 mil povos ainda não alcançados. Isto é, 33,33%. Existe 6,809 línguas no mundo, mas apenas 335, ou seja, 5% tem a Bíblia traduzida. 1.140, ou seja, 17% tem os trechos bíblicos. E se eu for citar aqui os dados, meu Deus, a gente passaria a noite inteira.
Mas eu quero lhe dizer que 8.905 cidades na Espanha, ou seja, 93% não possuem igreja evangélica. Existem 0,22% de evangélicos e existe apenas, não é 0,4% de evangélicos lá na Grécia. Atualmente é proibido falar de Jesus, vender Bíblia, construir templos e pregar o evangelho nas terras bíblicas. Na Índia possui 600 mil cidades e vilas, porém 500 mil, ou seja, 83% não possuem missionário. Lá na China existem, sabe quantos? 500 mil pessoas. Não é uma, nem duas, nem três. 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil de pessoas só na Índia que não ouviram falar de Jesus. Meu irmão, quando eu fui ver esses dados, eu falei, eu não vou nem falar isso na igreja, porque vai assustar a igreja. Mas na última estatística calculou-se que morreram 85 mil pessoas no mundo por dia. Esses dados foi antes do corona. Morria 85 mil pessoas no mundo por dia. Meu Deus, isso morre hoje quase por hora, sem terem ouvido falar de Jesus. Menos de 1% das finanças da igreja brasileira são investidas em missões. O que você tem feito por missões? Ah, irmão Antônio Carlos, está sendo o terceiro domingo ainda? Terceiro domingo do mês eu levo minha oferta de missões. Vou nem perguntar quanto é sua oferta para missões. Vou nem perguntar. Mas só Deus e você sabem quanto você tem dado para missões. Só Deus e você sabe quantas vezes você tem falado de Jesus. E talvez você fale assim para mim, irmão Antônio Carlos, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do missionário, isso é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. O sangue pode ser derramado nas minhas mãos no tribunal de Cristo. Irmão Antônio Carlos, mas nós não vamos para o tribunal de Cristo, é? Quem falou isso? Você não vai para o grande juiz do trono branco, mas no tribunal de Cristo, nós que somos crentes vamos lá. E a Bíblia fala que cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras. Eu vi uma historinha que eu quero contar para vocês, de repente já é conhecida. Diz assim a historinha: todo mundo, deixa eu ver aqui. Isso. Houve um tempo na igreja que havia 4 obreiros lá na igreja. O primeiro chamava-se todo mundo, o segundo chamava-se alguém, o terceiro chamava-se qualquer um e o quarto chamava-se ninguém. Olha o nome dos 4 obreiros, dos 4 diáconos, dos 4 pastores, dos 4 bispos que tinha. Um era todo mundo, o outro era alguém, o outro era qualquer um e o outro era ninguém. Eram os 4 obreiros da igreja. Houve um tempo naquela igreja em que o inimigo, encontrando uma brecha onde não havia zelo, ele começou a plantar a semente da divisão. Aí as obras da carne, as iras, as pelejas, disputa, orgulho e tudo que não presta entrou na igreja e começou a se proferar. Aquela igreja que antigamente era avivada começou a esfriar. Vieram escândalos e murmurações, e as pessoas mais fracas desviaram, e os diversos membros da igreja e ministérios de louvor e de ensino, grupos missionários começaram a fraquejar.
E aí aconteceu o seguinte: teve um grande problema nessa igreja. Lembra dos 4 obreiros que eu falei? Todo mundo, alguém, ninguém e qualquer um. Aí todo mundo tinha certeza que alguém estava orando e jejuando. Qualquer um poderia orar, mas ninguém fez. Alguém murmurou, pois orar e vigiar é dever de todo mundo na igreja. Todo mundo pensou assim, que qualquer um poderia fazê-lo. Aí ninguém imaginou que todo mundo devia vigiar. No final, sabe o que aconteceu? Todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um deveria ter feito. Entenda uma coisa: você não é todo mundo, você não é alguém, você não é qualquer um, você é servo de Deus e tem a obrigação de fazer missões. Missões se faz, irmãos, com as vidas daqueles que vão, com as ofertas daqueles que estão aqui, com os joelhos daqueles que ficaram e precisam orar, e com as mãos daqueles que estão dispostos a ofertar no reino de Deus. O que você tem feito por missões? O que você tem feito por missões? Como os crentes têm investido os seus recursos em missões? As pesquisas mostram que gasta muito mais com chiclete do que com missões. Gasta mais com refrigerante e bala do que com missões. Gasta mais com cosméticos de limpeza do que com missões. Gasta mais que comida para cachorro do que com missões. Gasta-se mais comprando móveis, gasta-se mais comprando eletrodoméstico do que com missões. Nós temos uma responsabilidade, e eu não queria dizer isso para você, mas Deus vai requerer das suas mãos e o sangue das vidas das pessoas que não ouviram falar de Jesus vão ser cobradas de mim e de você. Você pode fazer missões lá na sua casa, você pode fazer missões no seu trabalho, você pode fazer missões onde você estiver. Esta é a oportunidade, gente, é a oportunidade maior que nós temos para fazer missões. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas para ouvir uma palavra. As pessoas estão desesperadas. Antigamente as pessoas falavam: ixi, não vem me falar nada de Jesus, não vem me falar de igreja, não. Hoje as pessoas estão desesperadas, procurando alguém para falar de Jesus para elas. Então aproveite a oportunidade, igreja. Aproveite a oportunidade na tua casa, no teu trabalho. E não vem dizer para mim que amanhã você vai fazer. Você precisa fazer hoje. Você precisa fazer quando você sair daqui, quando chegar lá na sua casa. Você precisa reunir sua família e falar da graça, do amor de Deus. Ah, irmão, mas eu já falei. Continua pregando. Fala a tempo e a fora de tempo. Fala a todo momento. Fala em todo lugar. Fala do amor de Deus às pessoas. Quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De repente você diz assim para mim: irmão, estou em casa, eu não sei falar. Olha, eu sei. Deus começa a te dar hoje um dom. Deus começa a te dar hoje um dom chamado profecia.
o poder de falar das coisas que vão acontecer. Irmão Antônio Carlos, espera aí, profecia não é mais ou menos revelação, dizer o que vai acontecer? Ei, o que vai acontecer já está aqui, já está aqui. Prega a palavra. De repente você pode dizer assim: irmão Antônio Carlos, eu não sei ler, eu vou te ajudar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Decorou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho. Decorou? Não decorou não? Escreve num papel e vai treinando. A responsabilidade não é só mais do pastor da igreja, da pastora da igreja, dos diáconos ou dos missionários. A responsabilidade é minha e é sua. E ai de mim e ai de você se não falar. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para Deus te capacitar. Deus vai te capacitar nessa noite. E você vai começar a falar de um jeito que nem Marco Feliciano sabia falar. Nem lá nos Gideões o pessoal sabia falar. Você vai começar a pregar melhor do que o pastor Lula aqui. Melhor do que os diáconos.